Graça e paz, queridos amigos e irmãos. Eu sou o pastor Marcelo Dias e gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, no verso 1 em diante, que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiveste aqui desocupado o dia todo? E responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Vindo o da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui a palavra do Senhor, o texto, capítulo 20, do verso 1 ao verso 13 de Mateus, nos mostra um relato de algo que está acontecendo dentro de uma cidade e de um dono de uma vinha, o dono de uma plantação, que desejava fazer a colheita, porque de tempo em tempo acontecia isso. Mas interessante aqui nesse texto é que esse dono dessa vinha, ele chama um dos seus funcionários e ele vai até a cidade, saindo de madrugada, para chamar trabalhadores para a vinha, para a colheita. Veja bem, o trabalhador nos tempos de Jesus precisava trabalhar, que queria ter um salário, até porque nos tempos de Jesus, quem conseguia um salário, ele era considerado um privilegiado, porque a coisa não era muito fácil. Então, uma jornada de trabalho, Deus, ele tem algo preparado para nós. Deus nos encontra no lugar da frustração. Nos dias de Jesus, os trabalhadores se consideravam privilegiados ao conseguir um salário. Uma jornada de trabalho era tudo o que eles desejavam. Passar horas ociosas na praça ou sem fazer nada significava que ele dependeria economicamente até de congêneres alimentícios de parentes ou amigos. Então eles saíam, quem tinha interesse de trabalhar, saía cedo de casa, pela madrugada ainda, ia para a praça da cidade aguardar o empregador. Mas você não vai entender essa parábola se você não compreender as divisões de horas nos tempos de Jesus. Veja bem, aqui fala da 1ª hora, fala da 3ª hora, fala da 6ª hora, da 9ª hora, da 10ª hora. As divisões de horas no tempo de Jesus eram separadas por vigílias. Então a primeira vigília do dia era das 18 até as 21 horas, das 6 até as 9 da noite. A segunda vigília começava às 21 e ia até 0 hora, até meia-noite. A terceira vigília da noite
ia de 0 hora até 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite, aquela vigília onde Jesus andou por sobre o mar, ela começava às 3 horas da manhã e ia até às 6 da manhã. E nesse período de tempo aí, entre 3 e 6 da manhã, que era a primeira hora, o trabalhador saiu de casa para contratar empregados. E aqueles que queriam trabalhar, que estavam interessados em conseguir um emprego, conseguir uma jornada de trabalho para adquirir um salário, eles também saíam de casa nesse horário. E iam para a praça da cidade e ali ficava aguardando o empregador. E diz a palavra do Senhor que esse empregador ele sai de madrugada para contratar trabalhadores. E quando ele chega na praça da cidade, ele encontra alguns homens que estão ali e contrata alguns e faz um acordo salarial. O acordo era esse: olha, por uma jornada de trabalho eu pagarei 1 denário. E alguns foram trabalhar e outros ficaram. Para aqueles que foram é uma alegria, porque já estava garantido o salário do dia, eles estavam tranquilos. Mas para quem ficou é meio que frustrante. Mas diz o texto, né, que na terceira hora, lá para o lado de 9 horas da manhã, esse empregador ele volta à praça e, chegando à praça, encontra mais alguns homens ainda desocupados. E ele contrata esses homens para ir para o trabalho. E eles foram. Mas interessante que o que me parece é que esse empregador, esse dono da vinha, tinha assim uma pressa de colher essas uvas, até porque determinado tipo de uva ela tem que ser colhida quase que no mesmo tempo, porque senão ela acumula açúcar demais e ela não fica boa para o comércio. E diz o texto que na sexta hora, que é meio-dia, e na nona hora, que é 3 horas da tarde, ele ainda vai lá para contratar outros trabalhadores. E ele fala assim: ó, vai também trabalhar na vinha, porque eu pagarei aquilo que é justo. Mas diz o texto que na 1ª hora, então se nós contarmos tudo direitinho, a 1ª hora são 5 horas da tarde. E faltando 1 hora para terminar a jornada de trabalho. Então nós vamos perceber que esse empregador ele tinha pressa de fazer essa colheita. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para um sujeito oculto que está escondido nessa história, que às vezes nós não percebemos. Que é esse camarada que chega às 6 horas da manhã nessa praça e fica lá aguardando. Do momento em que ele sai de casa até o momento em que ele é contratado, muitas horas se passaram no dia. E é isso aqui que eu quero chamar a tua atenção, é sobre isso que eu quero conversar com você. Veja bem, na primeira hora do dia, esse trabalhador está lá. E chega um empregador e contrata outras pessoas e ele fica. Mas no primeiro momento em que ele chega na praça, como que chega o coração dele? Às vezes isso acontece comigo, acontece com você. Ele chega naquela praça cheio de expectativa, cheio de esperança, com o coração alegre, está conversando com todo mundo, hoje vai ser o dia. Quem sabe saiu de casa, falou com a sua esposa, deu um beijo nos seus filhos e disse: hoje papai vai conseguir o salário para trazer uma provisão para casa. Mas na primeira hora ele não é contratado, mas ele permanece ainda com a sua fé ativa, acreditando, cheio de expectativa de que alguém vai chegar para contratá-lo. Contudo, diz o texto que esse empregador vai às 9 horas, na terceira hora, e chegando lá ele contrata mais alguns trabalhadores, mas este, ele fica, ele não é contratado. E esse momento começa a dar uma certa ansiedade, começa a dar aquela certa aflição, mas ainda está em tempo ainda sabe, assim muitas vezes quando nós chegamos na casa do Senhor, né, ou quando alguma coisa que a gente está numa expectativa parece que vai acontecer, e a gente cria aquela expectativa e a fé está ativa, mas quando deu 9 horas da manhã, que o dono daquela vinha chegou lá e ele foi contratado, e quando ele termina de contratar alguns funcionários, alguns trabalhadores, ele fica, aquela alegria começa a se transformar em preocupação. Aquele entusiasmo já começa a se perder e dá lugar à frustração. Mas mesmo assim ele continua naquela praça. E diz o texto que esse empregador ele volta ao meio-dia. E ao meio-dia ele contrata mais alguns trabalhadores, mas ele ainda continua na praça. E eu fico imaginando que ao meio-dia, aquele horário do almoço,
Quem sabe ele saiu de casa levando consigo algum alimento preparado pela sua esposa, e quando ele, de repente, eu vou comer isso aqui, a lágrima desce, porque meio-dia, né, toda a alegria dá lugar à tristeza, a paciência já dá lugar à frustração, à ansiedade, e o medo de não conseguir, o medo de não chegar em casa levando aquilo que ele havia prometido para a sua família. E diz o texto que ainda depois da sexta hora, na nona hora, que era 3 horas da tarde, esse empregador volta novamente à praça e contrata mais alguns trabalhadores, mas ele ainda fica ali. E eu fico imaginando esse homem. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Há momentos da nossa vida que a coisa não acontece como nós esperamos, no tempo que nós esperamos. Hoje era 3 horas da tarde, ninguém contrata mais ninguém nesse horário, ninguém chama mais ninguém para trabalhar nesse horário, mas aquele homem estava ali na praça, quem sabe crendo que alguma coisa fosse acontecer, que um milagre pudesse acontecer. É hora de crer contra a esperança, é crer contra a desesperança, é crer contra a frustração, crer contra o medo, crer contra a incredulidade. Você já parou para imaginar isso aqui? Crer contra a incredulidade, porque aos nossos olhos, muitas vezes, aquilo que está acontecendo é impossível a solução, mas nós devemos continuar crendo. Aquele homem estava ali, desde as 6 horas da manhã, e passaram todo esse tempo, ele estaria aguardando, vendo outras pessoas saindo para trabalhar, vendo outras pessoas tendo sucesso, vendo outras pessoas adquirindo coisas, vendo outras pessoas tendo casamento abençoado, sabe, querido? E de repente nada acontece de diferente na vida dele, está parado. Quem sabe para você que eu estou falando hoje, a sua vida parou, estagnou, está na estaca zero. Você chegou cedo, cheio de expectativa, fez uma faculdade, estudou, preparou, enviou currículo para as empresas, né? E nada aconteceu. Quem sabe aquela pessoa que você sonha em se casar, um ministério, não sei. São tantas coisas que podem estar dentro do teu coração hoje, que está de repente frustrando você, e eu quero convidar você a crer contra a desesperança, a crer contra a frustração. Aquele homem não saiu da praça, ele tinha todos os motivos para ir embora. No primeiro momento ele podia ter se aborrecido, mas ele aguardou, deu a terceira hora, 9 horas da manhã, mesmo assim ele já apreensivo, mas ele acreditou, ainda ficou ali. Meio-dia é a hora crucial. Se até meio-dia a coisa não rolar, sabe, querido, às vezes é assim na nossa vida, metade da nossa vida passou, sabe, você já está com 30 anos, já está com 40 anos, já está com 50 anos, assim como eu, e a coisa ainda não aconteceu da maneira que você esperava, e você pensa em desistir. Eu quero chamar você aqui para algo muito forte. Se você está pensando em desistir, se você está pensando, quem sabe até mesmo dar cabo à tua vida, dizendo não tem mais jeito, tudo deu errado, o casamento deu errado, a porta que não se abre, sabe, querido, eu quero chamar a atenção para esse texto. Nesse texto mostra um homem que, diante de toda dificuldade, que diante de tudo que estava dando errado, de tudo negativo que estava acontecendo, ele ousou acreditar que alguma coisa sobrenatural ia acontecer. Ele ousou acreditar que mesmo diante de toda aquela dificuldade que ele estava enfrentando, os anos se passaram, o tempo, a vida passou, mas ele continuou acreditando. Talvez a vida tenha passado na sua frente. Ontem você tinha 15, mas agora já está com 40, e você está pensando, agora não dá mais para fazer uma faculdade, agora não dá mais para estudar, o meu ministério passou, a minha vida acabou, não posso mais ser mãe, não posso mais ser pai. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, a vida pode ter dito essas mentiras para você, mas a última palavra e a boa palavra vem da boca do Senhor. Essa é a boa palavra. Aquele homem estava ali, e diz o texto que na terceira hora, na nona hora, 3 horas da tarde, ele também não foi contratado. Aí acabou. Às vezes a vida nos define assim. Às vezes parece que está tudo acabado. Às vezes parece que a coisa não vai mais acontecer. Qualquer um hoje já teria ido embora, 3 horas da tarde. O empregador foi lá e olhou para todo mundo e não olhou para ele e foi embora. É hora que muitas pessoas dizem assim, Deus não me enxerga mais.
eu joguei pedra na cruz, eu fiz alguma coisa tão errada que a minha vida não vai mais para frente. Porque tem momentos da nossa vida que ela nos encurrala, ela nos coloca num beco sem saída, ela nos coloca num mato sem cachorro. Tem momentos que a vida nos aprisiona, nos pressiona, nos coloca contra a parede. Esse homem estava lá desde as 6 horas da manhã, talvez até antes das 6 horas da manhã. Eram 3 horas da tarde e ele ainda estava sentado naquela praça. Quem sabe é movido por pensamentos, quem sabe cheio de intenções, quem sabe naquele momento Satanás ele chega e diz para ele: você é um perdido, você não é ninguém, ninguém te vê, você não tem valor algum. Mas aquele homem, crendo contra a impossibilidade, crendo contra a frustração, crendo contra a desesperança, ele permanece ali. Ele poderia ter ido embora, ir para um bar, quem sabe fazer alguma coisa errada, mas ele permaneceu ali. Quem sabe aquele homem estava em oração e dizendo: Senhor, eu preciso de um favor urgente, eu preciso de um milagre na minha vida. E diz a palavra do Senhor que na 1ª hora, ainda tinha muito serviço naquela vinha, e na 1ª hora, 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar a jornada de trabalho, aquele empregador chega na praça novamente. E olhando para aqueles que sobraram, olhou para este homem, este sujeito oculto, esse sujeito anônimo, assim como eu e você muitas vezes. Às vezes o patrão não olha para nós, às vezes a vida não olha para nós, às vezes as oportunidades não aparecem para nós. Aquela oportunidade daquele homem era agora, 5 horas da tarde, ao apagar das luzes, sabe? É quando o juiz, o árbitro do jogo diz assim: olha, estamos nos acréscimos. Aos 3 minutos de acréscimo do fim, aos 45 minutos do segundo tempo, aquele empregador olha para ele e diz: por que você ficou aqui ocioso o dia inteiro? Agora aquele empregador está falando com ele, olhando no rosto dele, e ele vai dar uma resposta: eu só estou aqui porque não tive nenhuma outra oportunidade. Às vezes a nossa vida é assim. Às vezes nos falta oportunidade. Às vezes o que está acontecendo na tua vida é falta de oportunidade. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa carismática, mas ainda faltou oportunidade. Você está lá na fila de espera, na espera do teu milagre. E aquele homem chama ele e diz: por que tu ficaste aqui? Quem sabe com lágrimas nos olhos, com a voz ainda atravessada na garganta, ainda com a sua voz ainda presa, ele vai responder: porque ninguém nos contratou, ninguém nos deu uma oportunidade. E aquele homem diz: então faça o seguinte, vai trabalhar vocês também. Eu fico imaginando aquele homem que chegou ali às 6 horas da manhã, atravessou toda a fadiga do dia. Eu não sei se estava fazendo frio, calor, se estava fazendo sol, se estava chovendo, mas ele estava ali. Diante de toda a dificuldade, ele não saiu dali, ele estava ali. E a palavra do Senhor diz que ele foi para a vinha trabalhar. E eu fico imaginando a alegria desse homem chegando no seu setor de trabalho, colhendo aquelas uvas e acreditando que pelo menos por uma hora ele ia receber aquele salário. Que coisa maravilhosa, querido. E diz a palavra do Senhor que, terminada a jornada de trabalho, 1 hora, o empregador diz ao seu funcionário mais importante: chama todos os trabalhadores, convida primeiro os últimos e paga eles primeiro, e depois vai pagando os outros. E é interessante que quando ele vai receber pela sua jornada de trabalho, ele imaginou que ele receberia o proporcional a 1 hora de trabalho. Mas diz a palavra do Senhor que esse que é justo, esse que é o Senhor da vinha, deu a ele também 1 denário, deu a ele o valor de uma jornada do dia. E esse homem volta para casa feliz e alegre, e imaginando: puxa vida, qual foi o dia que eu imaginei que isso fosse acontecer na minha vida? E eu quero dizer para você que quando você for abençoado, vai levantar pessoas para questionar aquilo que você foi abençoado. Diz o texto que teve pessoas que murmuravam contra o dono da vinha, dizendo: olha,
Este trabalhou só 1 hora e tu igualaste eles a nós que aguentamos a fadiga do dia. Olha só, quem aguentou na verdade a desesperança, a frustração, a ansiedade, o medo, foi aquele que ficou na praça desempregado o dia todo. Porque aqueles que no primeiro momento foram contratados já estavam felizes porque tinham certeza que iriam receber. E eu fico imaginando a alegria daquele homem voltando para casa, olhando o seu contra-cheque, olhando o seu salário, alegre, feliz, festivo, voltando para casa dizendo: o Senhor me alcançou com o seu favor, a graça do Senhor me alcançou. E o que eu quero falar para você nessa noite, sabe por que aquele homem recebeu tanto quanto os outros? Porque Deus está te vendo onde você está. Aquele homem esteve sentado na praça o dia todo. Aquele empregador, quando chega até ele, diz o seguinte: por que ficastes aqui o dia todo? Ele estava vendo aquele homem, mas ainda não tinha chegado o momento de abençoá-lo. Existe o tempo certo de Deus nos abençoar. Deus não se perde no tempo. Deus, ele tem o tempo certo, e ele provou a perseverança daquele homem. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele está vendo a nossa situação. Deus estava vendo aquele homem na praça. Sabe por quê que ele recebeu igual aos outros? Porque Deus é justo e ele paga pelo tempo de espera. Deus pagou aquele homem pelo tempo da espera, o tempo que ele teve ali na praça, o tempo que ele ficou sentado aqui naquela praça, o tempo que ele ficou acreditando, o tempo que ele creu que ia acontecer na vida dele. Deus pagou pelo tempo da espera. Eu quero dizer para você, vale a pena. Você que está aí, de repente já passou muitos anos da tua vida e você está na casa do Senhor. Você está lá esperando. A coisa acontece, chega gente nova, já começa em algum setor, no teu trabalho a mesma coisa. São pessoas promovidas e você está ali, sendo fiel. Ei, querido, não saia da praça. De alguma maneira essa praça tem a ver com a tua igreja, com o lugar onde você está, tem a ver com a tua fé. Não deixa a tua fé esmorecer. Há momento que a nossa fé é abalada de tal forma que nós pensamos em desistir, nós pensamos em abandonar tudo. Mas eu quero te chamar a atenção com esta palavra: não desista, fica na praça, mantenha a tua fé viva. Deus está vindo com milagre para a tua vida. Não perca a esperança de cumprir o propósito de Deus na tua vida. Deus te encontra no lugar da tua frustração. Deus encontra você no lugar do teu medo. Deus encontra você no lugar da tua desesperança. Deus te encontra no lugar da tua angústia. Há um empregador vindo na tua direção, há um que vai te abençoar. Existe alguém que está vindo na tua direção e vai te encontrar, e ele vai olhar para você e vai te chamar. E o texto termina dizendo que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Este homem, talvez ele tenha sido chamado por último, teria sido convidado por último, mas ele foi lá e fez o melhor. Ele trabalhou com excelência. Provavelmente ele deve ter sido chamado para ir trabalhar no outro dia. Eu quero dizer para você, a vinda do Senhor está muito próxima. O Senhor está vindo para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar no lugar onde Ele nos encontre. Amém, querido? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Que Deus possa estar abençoando a tua família. Eu creio no milagre de Deus para a tua vida, porque Deus te encontra no lugar da tua frustração. Há um tempo de Deus falar conosco em meio às nossas frustrações e ansiedades. Há um tempo de cura, há um tempo de milagre. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo todas as nossas aflições serão saradas, porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Ei, Ele venceu por mim, Ele venceu por você. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Que as nossas orações, que a sua petição, que a tua lágrima, ela não seja em vão. Porque este homem, esse sujeito oculto, esse sujeito anônimo, essa pessoa anônima do texto, pode ser eu e pode ser você nessa noite. Mas uma coisa é certa, ninguém fica no anonimato, porque Deus lembra de nós. Deus lembra de você. Deus está vendo você no lugar da tua frustração. Deus está vendo você no lugar da tua dor. Creia nisso. Há um Deus Todo-Poderoso. Há uma 10ª hora para você. Há um tempo de milagre. Há um tempo de Deus fazer na tua vida
tudo aquilo que você está sonhando. Fica firme, fica constante, porque o Deus que eu conheço, Ele é um Deus que paga pelo tempo da espera. Paz e prosperidade seja sobre a tua vida e sobre a tua família. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida do teu filho. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, que talvez o teu filho esteja pensando em desistir. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu filho encontre força. Ó Deus, que o teu filho encontre fé. Ó Deus, que ele encontre, Senhor, dentro de si uma força motriz que faça-o, ó Deus, ir em frente. Ó Deus, tudo aquilo que está dizendo para ele hoje, desistir. Ó Deus, palavras, situações e circunstâncias. Ó Deus, as adversidades da vida, que às vezes nos aprisiona, nos encurrala, nos coloca, ó Deus, em becos sem saída. Quem sabe o teu filho que está me ouvindo nessa noite está vivendo um tempo assim. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem um milagre para a vida do teu servo. O Senhor tem uma cura. O Senhor tem uma porta que se abre. Porque o Senhor é o Deus de oportunidade. Aquele homem disse que ninguém havia dado oportunidade para ele. E ele ouviu da boca do Senhor. Então vai para a vinha. Porque as oportunidades é dada pelo Senhor no seu tempo. E também, como o Senhor é um Deus justo e viu que aquele homem não desistiu, que o que ele mais queria, ó Deus, é que ele voltasse para casa, levando para a sua família, ó Deus, algo que suprisse, que provesse as necessidades da sua casa. Quem sabe o teu filho que está aqui, Senhor, está vivendo esse tempo. Ó Deus, não consegue levar a provisão para a sua casa. Não consegue, Senhor, levar saúde física e emocional para a sua família. Vive um tempo, Senhor, ao averso da vida. E quantas vezes ele tem dito, eu não aguento mais, eu não suporto mais, e até mesmo já deve ter pensado em tirar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra possa gerar no coração do teu filho fé, que esta palavra possa gerar no coração do teu filho, Senhor, uma fé tão poderosa, ó Deus, que o teu filho vai em frente. E eu creio, ó Deus, que um dia, eu não sei, mas ele irá testemunhar, ó Deus, de algo que o Senhor fez na vida dele através desta palavra, porque ela é a palavra do reino para as nossas vidas. Eu quero te agradecer nessa noite por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que paz e prosperidade seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marcelo Dias, teu amigo, que Deus te abençoe, a você e toda a tua casa. Amém?